kid, didn't your mom ever tell you not to play with giant killer robots? E no Matou Pilota de hoje... Quando eu gosto da notícia, eu faço o quê, Didi Braguinha? Você pilota, Afonso Solano. E quando eu não gosto, eu faço o quê, Didi Braguinha? Você mata, Afonso Solano. Beto, você que curte um forró, que eu sei. Gosto bastante. Eu trago primeiro o Mato Pilota aí no ritmo. Cara, então, vamos começar falando aí da nossa querida EA, que tá próxima de lançar Mass Effect, e caguei se o MRG tiver que falar de jogos novos. Eu não vou fazer nada de videogame, porque eu não vou parar de jogar Mass Effect até zerar tudo bonitinho, de novo. Eu quero que você tatue a cara do Shepard na sua barriga. Ó, a cara não, mas uma das verticais lá de bom e mal, se você fizer uma... Eu tatuo mesmo. Olha aí, foda. É um símbolo bom, né? É o Paragon e o outro Renegade? Renegade, O Paragorn e o Aragorn, são irmãos aí. E o Aragorn. Mas olha só, a EA, que faz aí o Battlefield, que faz o Mass Effect, que faz o Dragon Age, o excelente Star Wars novo e os Battlefronts também e tal, um monte de coisas, o FIFA, essa empresa está patenteando um sistema de dificuldade adaptiva que ela vai utilizar nos seus jogos. O que isso significa? Significa que os jogos de videogame, eles vão ter uma espécie de inteligência artificial que vai entender como é o ritmo de jogo do jogador e qual o momento que ele consegue avançar até se frustrar. E aí, sempre que um jogador estiver jogando um jogo da EA, ele vai sempre adaptar o nível de dificuldade do jogo para que essa frustração não ocorra. E com isso, o tempo que os jogadores passam engajados nas suas sessões, ele aumente e, consequentemente, você tenha mais dados aí do hábito de jogo de cada um. Olha aí! Didi Braguinha, você mata ou pilota essa tecnologia adaptiva? Olha, eu acho que eu sou alvo dessa notícia, né? Eu sou público-alvo aí, por causa de... Eu sou um cara que acumula frustrações no videogame, e frustrações, sim, são talvez meu top 1 motivos de eu abandonar jogos. Inclusive, falamos sobre isso num excelente vídeo do Matando Robô Gigante lá no YouTube, né? Sobre jogar no fácil, se jogar no fácil é vergonha, essas coisas assim. Pois é. Cara, é uma notícia muito interessante, porque eu lembro que recentemente há alguns anos, né? Talvez 5 ou um pouco mais, o surgimento de uma tecnologia ou de um asset dos jogos que, quando você começava a fracassar demais, ele sugeria que você adaptasse manualmente a dificuldade da parada, sabe? Você chegava lá e você falava, não, o jogo virava pra você e falava assim, pô, tá difícil aí, né, cara? Que tal reduzir a dificuldade? Isso era um tapa na cara. Você morre, ele começa a falar, olha, só pra avisar que tem um modo mais fácil ali, hein? Só tô falando. Era essa hora que eu abandonava o jogo, quando eu achava que o jogo tava me insultando. Eu falava, não vou admitir que programação vem aqui e digo que eu vou consumir. Aí depois eu me liguei que existiam as bolhas e tudo mais, né? Os algoritmos. Mas, cara, isso eu acho que, na verdade, é uma questão muito delicada, né? Porque quem define, o true gamer, né? Quem define a dificuldade do jogo que eu vou jogar, ou quem define o tamanho dos meus obstáculos, sou eu mesmo, né? Não venha você querer impor pra mim o nível de dificuldade que você acha que eu devo participar. Porque você tá tirando de mim a oportunidade de ser melhor. Como nós dizemos, né? Seja melhor. Joguinhos de seja melhor, como Dark Souls, entre tantos outros, como vão ficar esses jogos, né? Se o nível de dificuldade vai se adaptar pra cada jogador, a gente pode dizer que a pessoa que tá jogando Dark Souls ou Demon Souls, qualquer jogo da série Souls, não vai estar curtindo a experiência Souls-like, né? Ele vai estar curtindo uma outra coisa. E aí? E isso é válido também? Eu não tenho muitas respostas, não. Eu tenho mais perguntas também, porque eu acho meio que... Não, me deixa que eu decido, mas ao mesmo tempo, eu acho que sim, eu ficaria mais tempo jogando se mudassem pra mim, sem me perguntar. Olha aí, rapaz. Olha, então eu vou entrar aqui na dança, no forró, né? Vou entrar no forró. Cara, se for uma parada que você possa ativar, né? Uma inteligência artificial que adapta a dificuldade de acordo com o seu record ali, né? Com o registro das suas mortes versus que você tá dando certo, etc. Se é uma coisa que você possa ligar no jogo pra que a coisa fique fluida, eu super piloto, porque vai incluir uma galera aí, como a gente falou até no próprio vídeo, que às vezes quer jogar um jogo que é muito difícil e tal, ou simplesmente um jogo que é bem balanceado, mas ela tá tendo um pouco mais de dificuldade numa parte específica
específica por qualquer razão, e em vez dela parar, ir lá, botar no fácil, passar da parte, depois lembrar de voltar e tal, um processo quebra-clima, pô, uma inteligência artificial que adaptasse a parada, na terceira tentativa você dá aquela, né, facilitada ali, só naquele momento, depois a dificuldade volta, porque é isso que ele tá falando, ele não vai do nada fazer o jogo ficar fácil, vai ficar uma ondulação, cara. Você tá matando geral, o jogo vai começar a atacar gente em cima de você, eu tô entendendo que é isso. Aquele jogo Left 4 Dead fazia algo já muito parecido, não sei se vocês lembram disso. Ah, é? É, ele tinha um algoritmozinho que fazia exatamente isso. Você tava parado muito tempo, se vocês estavam bem e tal, depois vocês podem catar lá o nome da tecnologia, eles faziam isso. Isso existe, assim, por exemplo, você pega o remake do Crash Bandicoot, né? Eu tô jogando nesse momento. Pô, tu nem pra parar de jogar pra gravar? Que falta de educação e respeito com os colegas. Foda, né? Mas não é novidade, não. Isso é antigo já. Não, é antigo, o Fifinha. Mas ele tem uma parada que... E, pô, o Crash é um jogo difícil pra caralho, né? Muito difícil. É. E ele tem uma parada que é o seguinte, você morre muitas vezes num local, do nada, ele surge um checkpoint próximo, pra que você se estimule aí adiante. Então tem alguns jogos que trabalham com isso. Só que essa tecnologia adaptiva, o grande lance dela é que a ideia é valorizar melhor a relação entre o tempo que você investe num jogo e o desafio e a recompensa que você sente disso, né? Então, é garantir que o videogame não seja um estresse para as pessoas, e sim uma válvula de escape de possibilidades e tal. Pois é, cara. Então eu vou nesse caminho, assim, sabe? Se for algo que você possa ligar e desligar, ótimo. Mas eu quero ter a opção, é um pouco o que o Diogo falou, de deixar numa única dificuldade. Eu quero me desafiar com esse jogo aqui. Como é que é o nome do Jedi Ruivinho lá? Fallen Order. O Fallen Order. Puta jogo. Difícil, nos modos mais difíceis é difícil. Eu quero essa liberdade, né? De poder também deixar na dificuldade ali e seguir. Mas olha, o que eu entendo é que isso não é, em momento algum, me parece isso ser uma estratégia que vai ficar por baixo dos panos, né? Não seria uma coisa adaptativa no sentido de você decidir, manual, que você decide ou não se isso está ativado ou não. É justamente porque eles querem aumentar o seu tempo na frente do jogo, né? E isso é uma estratégia de mídia, uma estratégia de, sei lá, de venda, de performance, o que quer que seja. E aí, pra mim, não faz sentido se eles fizerem isso e deixarem algum recurso pra você ativar ou não, saca? Olha, o bagulho pode vir até ligado, e aí já jogando pro Beto. Pode vir ligado, eu liguei o jogo, o negócio já tá ativado, mas me dá um negocinho lá no Options pra eu desativar se eu quiser. Não, Beto? O que você pensa disso? Eu acho o seguinte, acho que a gente tem que ver o bigger picture aqui, que é o seguinte, como a gente citou, essa parada já existe. A EA patentear isso, né, a gente falou recentemente dessa coisa de você patentear sistemas e tal, tem uma coisa que as pessoas não sabem, que é muito interessante. Durante muitos anos, né, a gente sempre viu as telas de loading dentro dos jogos de videogame e ficou se perguntando, falou assim, pô, eles podiam botar um negocinho ou outro aqui, né? Tem que ficar olhando esse loading carregando, ou uma imagem mudando, ou alguma coisa acontecendo. Isso existiu durante anos, caiu acho que ano passado, em 2020, a Bandai Namco havia patenteado minigames durante a tela de loading. Olha. Então, não é uma coisa que ninguém havia pensado naquilo. Vou tornar os loadings mais legais e o cara sentir menos o load. Não, era proibido, porque existiu uma patente que impedia que qualquer empresa fizesse isso, a não ser que tivesse uma liberação ou um pagamento. Então eu acho que a gente tem que primeiro olhar com esta desconfiança, é o que eu sempre falo. Recentemente me criticaram porque eu falei que a gente estava discutindo aqui no Matou Piloto Game Pass, eu falei, olha, eu acho legal, mas tem que tomar cuidado com o monopólio, o que isso pode gerar de evolução da indústria e tal. E aí veio aquela carga de fãs do Xbox, veio, né, me xingar porque eu falei mal do Game Pass. Que maneiro! Quando, na verdade, eles não entendem que... Não é que eu falei mal do Game Pass, eu adoro o Game Pass. A gente só tem que sempre levantar a orelha, porque a gente não pode acreditar que a Sony, a Microsoft e tal, elas não são boazinhas, cara. Elas têm um planejamento pra dar lucro, tá ligado? Oh, really? Então, quando você olha uma EA, eu acho que essa parada, eu acho ela muito foda, porque eu acho que existe aqueles dois tipos de jogadores, né? É o jogador do quanto mais difícil, melhor, e o jogador do difícil a vida me basta. Porém, esses dois tipos de jogadores, eles sempre caem nas suas próprias hipocrisias quando eles são confrontados com coisas que são difíceis para eles, né? E aí eles começam a falar que não é o quanto mais difícil, melhor. Culpa o jogo, culpa o tipo de jogador, culpa não sei o quê, culpa não sei o quê. Então eu acho
acho que essa tecnologia, ela vai, na verdade, fazer as pessoas jogarem mais videogame e se sentirem melhores durante o jogo de videogame. E com isso elas vão estar mais tempo ali dentro da mídia, consumir mais coisa e entregar mais, né, os seus hábitos de consumo para que eles possam fazer produtos mais clusterizados e vender para você. Então eu acho que... É o me engana que eu gosto. O famoso me engana que eu gosto. Se você me enganar bem, né, Didi? Se me enganar bem, eu vou gostar. É só não sentir que eu tô sendo manipulado. Mas olha, isso que o Beto puxou também traz o pensamento de que, assim, se a EA tá patenteando essa tecnologia, significa que nenhuma outra empresa vai poder nivelar a dificuldade de seus jogos, a não ser que passe pelo crivo da EA? Aí é meio caído, hein? Entende? Eu abrangi aqui a parada, né? Mas... Sim, é parecido então, aí. mas é isso que eu tô falando. Por isso que eu gosto da ideia da tecnologia existir, ao mesmo tempo que eu suspeito, que nem eu também tenho suspeitas com a Microsoft, com a Sony. A gente vai falar aqui de uma coisa da Sony daqui a pouco. Então eu acho assim, eu gosto da existência da tecnologia. Eu acho que ela pode aumentar o mercado, pode ter mais gente jogando, as pessoas vão se divertir mais, bababá. Mas também pode ter o outro lado, deles simplesmente estarem querendo ser donos desse tipo de parada, desse tipo de tecnologia. A gente pode só jogar jogos da EA também, facilita, não? Só uma ideia. Olha, se a vida for ficar jogando só a Anthem, eu não sei se eu vou continuar jogando videogame não, cara. Vamos para a cereja do Mato Pilota, Beto. Vamos lá. Eu sei que essa vai doer. Será que vai doer? Porque olha só, o que acontece é o seguinte. Temos a confirmação de que o jogo Days Gone não verá uma continuação. Não verá uma luz do dia. Não verá nada. Por quê, meus amigos? Pera aí, calma. Deixa... Porque você quer um minuto aí do luto? Deixa bater. Quero uma música triste, por favor, Creuza. Não sei de vocês, mas pra mim foi sadness total. A gente fez um belo episódio de Days Gone. Days Gone. Falamos justamente que o jogo tinha um baita potencial pra fazer uma sequência e tal. E aí vem isso. Eu confesso pra você que, assim, eu gostaria de ver uma sequência mesmo. Eu gostei muito do jogo, na verdade. Mas eu acho que ele... Não sei, não me incomoda ele não merece. Acho que não é um jogo que é imprescindível ele existir no mundo. Tu não anda de moto, meu irmão. Tu não é motoqueiro, entendeu? Bem, daqui que eu saiba, ninguém anda. Tu anda de bicicleta em São Paulo. Porra, você nem de bicicleta, Afonso. Tu anda de patins. Mas, Afonso, isso não é só devidamente ao jogo não ter sido ficado longe de ser um sucesso de crítica e de público, e até não foi um jogo que deu prejuízo também, se alguém se interessa com isso, mas... Cara, não fica falando mal. Não faz isso, Beto. Não, mas o que acontece é o seguinte... Não faz. Tá bom. Tá chutando o cachorro morto. Você tá chutando o cachorro morto aqui. Vamos olhar agora o ponto que é o seguinte. Isso faz parte de um movimento da Sony, que ela tá reorganizando a casa, e ela tá pegando projetos falando assim, esse projeto não vale eu investir porque, enfim, as pessoas não gostaram muito dele e tal, não valeu a pena, então eu vou realocar times, né, porque a Band Studios, que quem faz o Days Gone, é um time da Sony, então a Sony vai realocar times para produções focando em explorar ainda mais os seus big hits. Com isso, Afonsinho e Didi, eu pergunto para você, Afonso Solano, você mata ou pilota um remake de Uncharted 1 feito pela Band Studios de Days Gone? Olha aí. Ai. Cara, isso é tipo o seguinte... Meu pai falece em um acidente magnífico com um cavalo, tá? Só pra ele morrer de forma heróica, assim. E aí você fica, caramba, meu pai morreu e tal. Olha, você agora tem um novo pai. Não, mas eu não quero um novo pai. Eu não preciso de um novo pai. Meu pai foi incrível. Você tem um novo pai. O nome dele é Arnold Schwarzenegger. Caramba! E agora? Entendeu? Eu não queria. Mas o que tá vindo, caramba, também é muito legal. Não, mas como é que você sabe que é muito legal? Porque é o Arnold Schwarzenegger. Então você acha que a Band Studios, ela já tem nome o suficiente e range suficiente pra fazer o Uncharted novo ter uma qualidade maior ou igual a que teve em seu lançamento? Olha, no podcast que a gente debateu o Days Gone, né, eu pelo menos foquei muito nessa coisa do potencial de um segundo, porque eu acho que no primeiro eles acertaram muita coisa. Eu acho que com todo esse aprendizado acumulado, eles pegarem o que a Naughty Dog fez com o Uncharted 1 e aprendeu com o Uncharted 1 e com o 2, 3, 4, eu acho que eles têm total capacidade de fazer um jogo sensacional Uncharted. Preferia que a própria
própria Naughty Dog fizesse? Com certeza preferia. Mas tá focada em... sei lá o que ela tá focada. O que a Naughty Dog anda fazendo agora? A Naughty Dog tá fazendo uma nova IP, na verdade, pro PlayStation 5, focada no PlayStation 5. Tá focada, não vamos esquecer, né? O Neil Druckmann, que é o cabeça por trás do Uncharted, do Last of Us e tal, ele tá focado na série de TV do Last of Us, Last of Us. Mas a Naughty Dog estará supervisionando o trabalho da Band nesse remake do Uncharted, tá? A Band até está incomodada porque as pessoas estão achando que a Band foi incorporada e se tornou um braço da Naughty Dog, quando na verdade não é. Entendi. Porque é o seguinte, quando você fala em remake, né, por exemplo, os remakes do Resident Evil que estão saindo depois são sensacionais. O remake do Resident Evil 2 é do caralho, é um jogo novo. É bem legal. O 3 também é muito legal. O 3 é muito legal, mais curtinho e tal, mas é muito foda. Será que passou tempo suficiente, né, longe do Uncharted 1 pra gente poder expandir o Uncharted 1 com a tecnologia de hoje? Cara, eu tô muito dividido. Você tá focando em coisas antigas. Mas no final das contas, por eles terem... o sacrifício, pra mim, foi grande demais. Eu preferia que eles tivessem focado no Days Gone 2 do que fazer um remake de uma coisa que já foi muito foda. Então, eu vou matar essa notícia. Olha só. Didi Braguinha, você mata ou pilota? Tava pensando aqui uma coisa interessante sobre os remakes, tanto de cinema quanto de videogame. E me colocando na situação, falando, cara, por que eu veria, sei lá, um filme remake do Comando para Matar do Schwarzenegger, aproveitando o exemplo. E talvez não quisesse jogar, porque eu não tava querendo jogar um remake de Uncharted, eu não queria jogar. Já joguei Uncharted, já passei aquela experiência, já fui aquele cara durante uma época, e foi maravilhoso, Não preciso essa jornada inteira de novo. E aí eu falei, cara, mas por que eu veria um remake do Comando para Matar e não jogaria um jogo do Uncharted, né? Novo, né? Remake da parada. Mesma coisa, mesmo tudo, só que com jogabilidades mexidas e tal. E aí eu fui tentar entender o que seria esse remake, no caso. O remake, na verdade, é uma adaptação para os tempos modernos de jogabilidade, de gráficos e etc., com a mesma história, talvez um ou outro detalhe adaptado ali, mas mantendo a essência do jogo, o que o jogo é, só você evoluindo realmente toda a parte técnica. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Então eu entendi que o remake seria isso. E aí, quando eu pensei nisso, eu falei, cara, basicamente, então, esse jogo é feito para que pessoas que não jogaram, ou porque eram crianças demais, ou porque, whatever, não tinham acesso ao console e tudo mais, não jogaram Uncharted na sua época, possam jogar hoje, sem ter a barreira do tempo, ou seja, do desgaste de jogabilidade, de gráficos, etc., e possam jogar hoje como se fosse pela primeira vez, né? Vivenciando ali a evolução de Nathan Drake em suas aventuras maravilhosas e tal. Pulps, fantástico. E eu falei, cara, mas isso é o piloto. Porque eu piloto que novas pessoas joguem coisas que eu joguei antigamente de uma maneira como se fosse atual. Que é como se ela estivesse vendo Comando para Matar pela primeira vez, sabe qual é? Naquela época. E eu falei, porra, então isso eu piloto. Eu não piloto eu jogar, mas eu piloto pessoas que nunca jogaram jogarem o remaster pra entenderem o que é essa porra. E a gente poder conversar com mais pessoas sobre isso. Então, tipo, a minha nota, ela é um entendimento orgásmico aqui de uma razão que me fez sentido agora, que sim, eu piloto um remaster, não às custas do Days Gone, porque eu queria também os Days Gone 2. Eu queria muito ver essa evolução, tô com o Afonso, abraçado e chorando num bar tomando todinho. E, cara, mas ao mesmo tempo que eu não quero as custas da parada, eu gostaria de ver um remake, sim, de Uncharted pra galera que não teve a oportunidade de jogar em sua época. Então, olha aí. Um dia triste, Beto Duque Estrada, ou não, você mata o pilota, essa treta. Cara, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que entender primeiro que o seguinte, a Band Studios, ou a Sony Band Studios, ela é uma empresa que, gostos pessoais à parte, ela sempre fez jogos mais ou menos, que nunca passaram do mais ou menos. Siphon Filter, Dark Watch, Resistance e agora o Days Gone, né? Tô falando gostos pessoais à parte. Elas nunca atingiram... A gente gosta de muitos desses aí, né, cara? Esse é o problema. Exato. Eu adoro Resistance de um jeito que eu não deveria gostar de Resistance, mas... É legal. Pô, a ideia do Resistance é muito maneira, a ideia. A ideia é bacana, pô. Pois é, mas assim, o lance é que ao longo do tempo, todos os produtos que ela entregou nunca passaram do mais ou menos. E aí quando você vê que o orçamento do Days Gone 2 ia ser maior no nível, uma equipe de 45 pessoas ia aumentar para uma equipe de 120 pessoas, olha aí. Isso demonstra que o investimento ele vai ser o dobro, pouco mais. Isso demonstra que você tem um jogo que vendeu 3 milhões de cópias, ele vai ter que obrigatoriamente vender 6 e 7. Então, quando a Sony bota isso na ponta do papel, eles falam assim, cara, não vai rolar. O risco, né? É muito risco ali. Não é possível. Não é possível fazer isso acontecer. Agora, é uma empresa que, por mais que os jogos nunca tenham atingido esse sucesso de críticas e público e vendas, eu acho que são jogos que têm um
nome, que tem um valor de uma empresa por trás que faz um bom trabalho. Então, quando você fala que esse estúdio, a Band Studios, eles vão ser os responsáveis pelo remake do Uncharted, com a Naughty Dog olhando, eu acho legal porque, os caras demonstraram que competência eles têm, técnica. Aí tem os outros fatores. Porém, meus amigos, quando o Diogo estava fazendo o seu discurso, eu que estava vendido numa ideia de pilotar, eu matei. Cara, eu matei, sabe por quê? Porque... Eu sou um fenômeno mesmo, hein? Eu sou capaz de, com um discurso em pró da parada, mudar a ideia do Beto. Porra. A mente de Braguinha, você é um mind flayer. Obrigado. Um dia eu entenderei isso também. Mas avessas, né? Eu falei pra vocês, né? Eu tô jogando o remake do Crash, né? E, cara, o remake do Crash, na minha opinião, ele comete um erro muito, muito, muito forte, que é o seguinte, ele é lindo, o remake é lindo, maravilhoso e tal, não sei o quê, só que eles mantiveram uma fidelidade ao gameplay do jogo original que é insuportável, porque, gente, 20 anos depois, é óbvio que o videogame melhorou, é óbvio que os controles melhoraram, que a indústria aprendeu um monte de coisas que naquela época não fazia tanto sentido. E quando você olha hoje, volta pra trás, você fala, puta, que merda. Ou você bota a sua cabeça em 2002 e entende que naquela época não havia um conhecimento tão grande de level design e de outras coisas e faz os caras cometerem erros bizarros, ou você vai achar tudo muito louco, tudo muito ruim. Beto, mas rapidinho, aí a gente entra também numa discussão que a gente já teve há anos atrás, talvez, e eventualmente a gente volta nelas, sobre Dark Souls, que são os menus, xixelento, né? Desses RPGs que são menus que parecem que não se encaixam dentro da proposta. O cara consegue fazer animações e design para diversos elementos do jogo de maneiras, cara, uma parada inacreditável, porra, beirando realismo de CGI, caralho, e aí um menu escrito em Times New Roman, sabe qual é? Eu tô trazendo isso de volta por quê? Porque até onde a fidelidade vai e até onde onde fica o estilo e a fidelidade nisso, sabe? Então, não, mas o Diogo, isso que você tá falando faz muito sentido no sentido assim, você pega o Demon's Souls, né? Esse remake que saiu aí do PS5 e tal. Esse remake do PS5, como ele não é feito pelo estúdio que faz os Dark Souls e fez o Demon's Souls original, a From Software, ele é feito pela Bluepoint, que é uma outra empresa, eles resolveram fazer um menu mais bonito, botar uma fonte mais maneira, mudaram o design de um personagem que parecia não fazer muito sentido, mas isso tudo, Diogo, eles estão mexendo, é visual, é a imagem, é essa impressão que você tem, que é muito importante, obviamente, artística, né, visual da parada. O que eu tô questionando é o seguinte, o Crash, ele é um dos grandes jogos de plataforma, assim, dos videogames, mas quando o cara atualiza ele, das duas uma, ou o cara mantém a fidelidade do negócio, e eu tô jogando ele, quando você joga, cara, você fala assim, velho, não rola jogar isso em 2021, porque é escroto, é só escroto, tem umas paradas que são injustas, não é porque é injusto, mal feito, é porque era 2002, velho, outra época, os caras estavam aprendendo outra parada. Só que se você adaptasse isso, não seria o Crash. Eu tô falando isso por quê? Porque o Uncharted, cara, a deficiência e as limitações, elas criam os jogos do momento. E sim. Eles se tornam relevantes ou não naqueles momentos, porque eles souberam passar essas coisas. Quando você adapta esse tipo de coisa para um momento, que eu acho que se vai fazer um remake tem que adaptar, mas você talvez não esteja demonstrando para aquela pessoa por que aquele jogo naquele momento ele foi tão relevante, né? E o Uncharted 1, cá pra nós, não foi relevante, né? O 2 foi o que mudou o jogo. O 1 era só mais um jogo que tinha saído ali, beleza, nem fez um sucesso, tipo o Days Gone, só que a Sony resolveu continuar. Fica um bom exemplo pra Sony. O Days Gone poderia ser, né, um Uncharted 3 e 4 aí nos seus futuros, mas eu mato, cara, eu mato. Eu queria ver a Band fazendo uma coisa nova, dar menos dinheiro, fala assim, velho, você tem que dar certo agora com menos dinheiro. Eu queria ver os menus do Dark Souls usando Comic Sans. Já vai dar uma melhorada. Pois é. Mais amigável também, entendeu? Será que vai ficar mais descontraído o jogo? Vai ficar mais leve? Pra todos que nos ouvem, temos aqui 2 defensores da Comic Sans, tá? Defensores reais. Eu uso nos meus e-mails até hoje. Meus e-mails trabalho são em Comic Sans. Tem seu valor. Foi demonizada. A Comic Sans foi demonizada. Uma vergonha. Olha aí. Hei de voltarmos, Afonso. Eles que nos aguardem. E 2022 aí. O mundo precisa da volta da Comic Sans. Depois dessa pandemia horrorosa, né? Exato. Aquela alegria, aquela letrinha redondinha feliz. Vamos lá, galera. A gente e Duke Nukem. Estaremos de volta aí em breve. Voltando. Come get some.